Você deve ter visto um caso que recentemente repercutiu muito, inclusive nas redes sociais. Uma estudante de biomedicina na cidade de Bauru, a Patrícia Linares, de 45 anos, ela foi vítima do etarismo. O que é o etarismo? É simplesmente, e é muito grave, a discriminação por idade. Então, pelo fato dela ter 45 anos e ainda estar numa universidade, 3 jovens da sala dela, né, da faculdade, acabaram fazendo um vídeo tirando onda ali, como se elas queriam fazer uma brincadeira de muito mau gosto. Inclusive, essas 3 jovens podem responder na justiça porque é um crime. E aí, claro que surge essa discussão sobre o etarismo e a gente trouxe ela hoje aqui para a mesa do Bitar Podcast, né, Rubia? Exatamente, João. E é importante a gente entender que o processo de envelhecimento, ele é natural, mas traz, às vezes, alguns estigmas, preconceitos, principalmente em culturas ocidentais como a nossa. E são várias as questões, né? Por exemplo, como que os jovens podem se portar diante desse momento? Como que eles podem adotar hábitos para construir uma velhice saudável lá na frente? Até mesmo adotar hábitos saudáveis para a relação com a velhice hoje, né, atualmente. Exatamente. É por isso que a gente vai conversar sobre a melhor idade com ela, Juliana Pena Porto, que é formada em enfermagem pela Universidade Federal de Berlândia, em microbiologia pelo Programa de Imunologia e Parasitologia Aplicadas. É professora da disciplina Saúde do Idoso do curso de graduação em enfermagem da UFO, desde 2009. Ela também é parceira de um programa bem legal, que é o programa Universidade Amiga do Idoso. Juliana, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço, pessoal, a oportunidade. Bem-vinda. E por falar na UNAI, né, que é a Universidade Amiga do Idoso, a gente tem aqui uma das alunas, mas eu já sei que ela é coordenadora, ela é cozinheira, ela é quase muito mais do que participante, que é a dona Geralda de Lourdes Caetano da Silva, cozinheira aposentada, ama estar na cozinha fazendo a alegria da família, não gosta muito de usar o termo, né, tempo livre, e sim prioridades. Não, prioridades, sim, prioridade. Tempo todos nós temos. O meu tempo, o seu tempo, o tempo de outro é o mesmo. Não vai sobrar tempo para ninguém se não tiver prioridades. A gente já começa o Bitar Podcast de hoje com uma lição. Exatamente. Para você, João, que está nessa fase de aproveitar melhor o tempo, viu? Prioridade. Você que agora já está tratando aí a sua juventude para um futuro melhor, né? Para o viu? Já começamos aqui com a dona Geralda já trazendo que disposição. Aí. Dona Geralda, para a gente começar essa conversa, queria saber o que sai dessa cozinha aí, vai. É só mesmo quem tá lá para saber, né? Então, mas eu vou falar assim, é clichê aquele negócio que fala assim, com amor. Lógico que é com amor. Se você não faz nada com amor, nada funciona. Nada. Você está aqui nos entrevistando. Se não tiver amor em fazer também, não sairia bem, né? Eu acho que assim é na cozinha também. Tudo que você vai fazer, você tem que fazer com amor. Amor, dedicação, saber que as pessoas vão comer e sentir o gosto da felicidade. Né? Sem gosto de felicidade... Eu nem comi, já tô sentindo daqui, esse cheirinho de felicidade aí. Porque sabem que tem até um tempero especial, mas a gente vai falar sobre isso ao longo do nosso podcast. Ô, Juliana, a Universidade Amiga do Idoso, ela começou quando? Qual que foi a iniciativa, assim, para começar esse projeto? Bom, então, primeiro eu tô aqui como representante, parceira, mas ela foi idealizada e é coordenada pela professora Karina do Vale Marques. Eu não posso deixar de falar o nome dela, porque ela é a grande idealizadora do projeto, né? Esse projeto, ele não tinha esse nome, ele começou em 2015 como um projeto de atividade física, qualidade de vida, envelhecimento ativo, e em 2016 ele foi reformulado e ganhou esse nome de Universidade Amiga do Idoso. Então, a primeira turma da UNAI é de 2016. Quais atividades são desenvolvidas ao longo desse projeto? Então, tem várias atividades, né? A UNAI, ela conta muito com os parceiros, que são os professores, os docentes da universidade, de diferentes áreas, diferentes cursos, e que oferecem atividades desde aulas expositivas, palestras, tem atividades de dança, yoga, tem atividades de treinamento cognitivo, que chama Academia do Cérebro. Já teve atividades de musculação. Hoje não está sendo ofertada, mas existe a academia, os aparelhos da UNAI, né? Então a gente está aguardando também aí parcerias para dar continuidade a essa atividade.
Tem atividades de hortas de plantas medicinais, hortas alimentares, de hortaliças. E eles fazem várias atividades de socialização. Então, em diversos momentos, eles se encontram para fazer artesanatos, lanches. Aí eles testam receitas, né? Como a gente estava conversando sobre as receitas com ora pronobis. Então, faz patê, bolo. Na manutenção da horta do Campus Glória, que é a horta de alimentação, aí eles se reúnem e fazem almoços, né? Galinhada, feijoada, e fazem... Aceita convidados também? Sim. Aceita, né, Geraldo? Aceitamos. E aí eles fazem outras atividades, por exemplo, atividades festivas, né? Festa junina, o Arraiá da UNAI. E assim, uma vez que o idoso ele ingressa na Universidade Amiga do Idoso, ele precisa cumprir uma certa carga horária. Ele não precisa participar de todas as atividades que são ofertadas, mas ele precisa participar de pelo menos 2, ter 75% de presença nessas atividades. E aí, ao final disso, né, cumprir os requisitos, ele ganha o certificado de promotor do envelhecimento ativo e saudável. Legal. E tem gente que acaba participando de todas, fala a verdade. Tem. Haja disposição, hein, Rubi? Haja disposição. A semana toda. Tem pessoas que estão a semana toda. Segunda a quinta. Na sexta, geralmente, não tem, né? Mas depende muito do semestre e dessas parcerias, né? Então, os docentes, eles colocam a sua disponibilidade para ofertar atividades para o programa. E aí, monta-se uma grade horária de segunda a sexta, né? Nos horários matutino, vespertino. E aí, vai de acordo com a disponibilidade do idoso também. E, Geralda, como que foi o seu processo? Você que é cheia de energia, toda ativa. A gente já sabe que ela é coordenadora também. Como que foi a primeira vez? Nossa, a primeira vez foi encantador. Porque, assim, eu tinha parado de trabalhar, né? Eu trabalhava como cozinheira em um restaurante. Aí, por invalidez, tive que parar de trabalhar e estava quieta, né? Eu falo assim que eu estava enraizada. Porque eu estava quieta naquele processo de, sabe, parou de trabalhar e agora, ai meu Deus, o que é que eu faço, né? E um dia, vendo na TV, né, o anúncio, eu falei, é lá que eu vou estar. É lá, vai ser o meu lugar. Aí, a partir de aí, me inscrevi. Sabe, foi assim maravilhoso. Dentro de poucos dias eu me senti outra pessoa. A mudança foi drástica. A mudança foi radical. Foi assim, de um dia para outro eu me senti assim. Quais as atividades que você mais gosta de fazer na UNAI? Ou tem? Tem sim. Eu gosto. Antes eu participava de muitas outras coisas, né? Agora eu tô mais quieta. Agora eu fico na palestra, que é nas cognitivas, na Academia do Cérebro, que é toda segunda-feira. E a horta. Essa hortinha famosa já. Nossas hortas que nós temos lá no 4B, no Moarama, e temos lá na UFO, Fazenda do Glória. Muito bacana. Juliana, você enquanto enfermeira, de perto acompanhando um projeto como esse, quando a gente fala de envelhecimento ele pode ser sinal de algum limite, algum obstáculo ou não? Tem como você equilibrar essas duas coisas que são naturais? Claro que tem. Ele não é sinônimo. Envelhecimento é um processo, hein? Ele é universal, mas ele é muito heterogêneo. Então, todas as pessoas vão passar por esse processo, espero, né? Que todas as pessoas passem por esse processo. Mas ele é muito individual, né? Então, cada organismo vai vivenciar as alterações de uma forma. Então, não existe uma idade cronológica, um marco cronológico para determinadas situações legais, para se beneficiar de políticas públicas, mas ele é um processo muito heterogêneo e cada organismo vai vivenciar isso num determinado momento. Então, quando você fala que é um processo heterogêneo, é porque cada pessoa vai depender de cada corpo. De cada corpo. Mas os hábitos hoje vão refletir nesse processo lá na frente. Com certeza. Aí já fica esperto aí, galera. Então, esse processo, ele vai provocar alterações no organismo a nível celular, molecular, e vai ter influência em todos os sistemas, cardiovascular, nervoso, metabólico, endócrino, e que acaba por colocar o organismo numa situação de maior vulnerabilidade, né? Mas isso não quer dizer
limitação funcional ou desenvolvimento de doença, né? Então, tem a propensão, tem maior vulnerabilidade, tem uma lentidão de resposta frente às situações cotidianas, fatores estressores, mas o envelhecimento não é doença, não é sinônimo de doença, não é sinônimo de limitação funcional. Geralda, como que foi o seu processo? Quando você percebeu e entendeu, estou envelhecendo, estou me tornando uma idosa? Eu, no momento, assim, eu pensei assim, falei, gente, será mesmo que eu cheguei até aqui? Porque até então eu não tinha essa expectativa, não pensava na velhice. Não pensava que eu ia chegar a uma idade, né, até aí. Era uma vida muito corrida, acho que eu não tinha tempo para pensar sobre isso aí. A partir do momento que eu comecei a pensar, me aceitei muito bem, porque eu acho que idade é número, isso aqui nunca me fez minha cabeça falar, tenho 66 anos, não tenho problema nenhum em falar minha idade. Me sinto muito orgulhosa de falar que eu tenho 66 anos, porque eu tenho uma carga grande de experiência já. Já passei por muitas. Então, para mim, foi ótimo, sabe? A idade, para mim, me trouxe muitos benefícios. Que ótimo. A gente vê na nossa sociedade, né, como a gente falou no começo do programa, na cultura ocidental tem essa questão da exaltação, da juventude e o envelhecimento, né? Ele é visto com outro olhar. E aí, quando a Geralda fala sobre aceitação e reconhecer as várias experiências por quais a gente passa, é um caminho para o envelhecimento saudável, mentalmente falando. É verdade. E é legal a gente falar isso porque você trouxe uma palavra interessante, experiência, né? Que quando a gente traz esse tema, ela vem sempre. Em outras culturas, assim como você bem disse, na ocidental há essa exaltação da juventude, na cultura oriental as pessoas mais velhas já são consideradas mais sábias, tem essa diferença, né? E como... Sempre os mais novos procuram, né? Quer alguma ideia, alguma coisa assim, para se encaixar naquilo da necessidade no momento, sempre procura talvez um mais experiente. Pode falar. Não, eu já sei que ela tem... Não sei se são só 2, mas 2 eu sei que tem netos aí. Como que é essa relação? Netos? Eu tenho 8 netos. 8? 8 netos. Um é o João, para quem eu vou mandar um abraço. Outro é a Sara, que recebe mesmo o nome da nossa produtora. A Sara, a Esther, a Hanna, o Ian, o Manuel e a Eva. Pode esquecer de ninguém. Não, eu acho que não. Dá Eu acho que eu briga, contei senão dá certo, briga. né? Tá tudo certo. Sara, Ainda mais porque você participa da parte cognitiva. Qual é o nome? Treinamento cognitivo, Academia do Cérebro. Academia do Cérebro. Que esse eu, inclusive, já vou me inscrever, porque tá difícil. É Muita bom. informação, né, gente, ultimamente. Mas como que é essa relação, então, com os netos? É uma bênção. Sabe aquele negócio do neto chegar na sua casa e falar assim, vó, o que tem para comer? Vó, o que tem para comer? É muito bom, me dou muito bem com eles, assim, é um carinho muito grande. E eles perguntam, assim, fazem perguntas de como Se era? interessam, todos se interessam, porque assim, tudo eu falo para eles, né? Eles ficam sabendo de tudo, aonde que eu vou. Inclusive, eles vão comigo, de vez em quando vai. O João Pedro, o Ian, a Hanna, já foi muito comigo. A Hanna agora não pode ir, que trabalha muito. Que legal. Me lembrei aqui de quando eu frequentava algo parecido, assim, com a minha avó. E só para lembrar, João, a gente tem um dado aqui da Organização Mundial de Saúde. O número de pessoas com idade superior a 60 anos chegará a 2 bilhões de pessoas até 2050. Isso representará um quinto da população mundial. E aí, eu quero chegar nessa questão que a gente já está tratando aqui, debaixo de um mesmo teto. A gente tem pessoas com faixas etárias muito diferentes. Sim. Como conviver, né, com essa diferença? Às vezes de pensamento. Hoje a gente dialoga sobre conceitos que antigamente a gente não conversava, e aí às vezes uma pessoa mais velha tem um pensamento que diverge de alguém mais jovem. Qual é o conselho, Geralda, para essa convivência? Eita, lá em casa, sim, porque como é bastante netos, né? Mas nem todos convivem junto lá. Mas tem uns finais de semana que vão para almoçar. Então, assim, tem que ser uma conversa aberta, uma coisa mais fluida, né? Você não pode sobrecarregar também o assunto, mas também não pode deixar ele em vão. Porque o que eles não aprendem em casa, eles aprendem lá fora, aprendem na internet, né? Porque a internet está cheia dessas coisas.
Né? E foi justamente da internet que a gente abriu, né, uma discussão que teve na internet, que a gente abriu o episódio de hoje, que a gente trouxe o termo Isso, daquela etarismo. moça lá. Isso, eu acompanhei aquele caso também. Inclusive, um desfecho interessante, porque ela, inclusive, foi contemplada com uma bolsa para estudar fora, né? Então, foi. A malas que vem de trem. Tá vendo? A malas que vem de... Essa é nova para mim. A malas que vem de trem. Esse ditado é mineiro. Esse ditado é mineiro. Como sempre. Mas isso é muito bom. Ô, Juliana, você, enquanto, de novo, enfermeira e tudo mais, o que para vocês significa esse termo etarismo? Como que vocês veem essa questão? Bom, o etarismo, ele é o preconceito com a pessoa em função da idade, né? Ele pode acontecer para pessoas de qualquer idade, mas ele é mais comum e eu acho que ele afeta mais os idosos, né? Eu trabalho isso muito na minha disciplina, assim. Sempre eu começo a disciplina perguntando para os estudantes como eles caracterizariam uma pessoa idosa. E aí a maioria deles acaba por apontar questões muito preconceituosas, né? Então, relacionadas a doenças, limitações, aparência física. E aí a gente já começa a desconstrução no começo da disciplina, né? Que atividade interessante, diferente, né? E o que eles costumam falar, então? Eles apontam sempre cabelos brancos, rugas, bengala, andador, necessidade de ajuda, doenças muito comuns, hipertensão, diabetes. Então, eles sempre associam a essas características. Então, isso é um preconceito, né? Eu acho que você precisa levar a dona Geralda para conhecer esse pessoal, hein? Com certeza. Mostra para ele meus cabelos brancos. Só pegando isso que a Juliana falou, quando eu entrei no curso de teatro, também aqui da universidade, da UFO, a gente tinha uma atividade de interpretação. E aí era o seguinte, era um dado, você vai representar uma pessoa idosa. A maior parte da sala fez exatamente isso que a Ju falou, aquela dificuldade de andar, uma voz um pouco trêmula. Teve uma menina que ela só levantou e andou. E aí ela falou ela questionou, que tipo de idosos vocês acham que existe? Está no nosso imaginário, que não é bem assim. Exatamente. Ótimo. E não é difícil a gente encontrar. Infelizmente, precisa virar notícia para virar referência, né? Uma vovó de 100 anos que faz exercício físico em casa. Aqui em Uberlândia, a gente tem uma influenciadora, que é a Dirce Ferreira, que ela domina as redes sociais. Sim. Você conhece? Sim. Ela é bem famosa nas redes sociais, ela domina e faz vídeo e mostra que não tem idade, não tem limitação, né? Não tem. Até enquanto mulher, enfim, é um debate muito interessante. Eu Quando recomendo a pessoa pessoal. se gosta, a pessoa se amar, é a coisa melhor que tem. E aí, porque ela não se esconde de nada. De nada, e nem precisa, né? Exatamente. Quais poderiam ser as dicas, Juliana? Ou quais as dicas, né, que você leva nesse momento que aparecem todas essas questões que você falou? Bom, então a primeira coisa é desconstruir essa imagem, né? E eu faço uma pergunta para eles: que tipo de idoso vocês gostariam de ser? Então, se imaginem, né, vivenciando esse processo. Porque eu acho que é um exercício que as pessoas não costumam fazer. A gente é muito imediatista, né? Vive muito hoje, o agora, se acha meio invencível nesse momento da vida e não para pensar em se programar. Acho que a tarefa é se programar para envelhecer. E aí, como que a gente pode fazer isso, né? Então, adotando hábitos de uma alimentação balanceada, saudável, uma boa ingesta proteica, fazer atividade física, e sempre estar disposto a aprender. Sim. Né? Eu acho que aprender coisas novas, estar disposto a aprender coisas novas sempre é a dica valiosa, assim. Malhar o músculo e também aqui o cérebro, né? Exatamente. Aprendizado não ocupa lugar, né? Olha isso. Mais uma. Cortes da dona Geralda já. E, dona Geralda, você sempre foi assim, ativa desse jeito? Ou... Eu acho que eu já fui mais. É mesmo? Sim, acho que eu já fui mais. O que aconteceu? Não. É porque assim, dependendo das questões, das horas, né? Não, hoje eu, né? Já fui mais. E lá atrás a senhora porque pensava? Eu trabalhava muito, né? Agora hoje eu sou mais quieta, mais reservada. Então, isso que eu te perguntar nessa... Dedico meu tempo ao UNAI.
nessa rotina antes, quando você ia isso, trabalhar? eu não saio em casa, fazer minhas comidinhas, alguma coisinha em casa. É o UNAI. Tá aí a Então, importância de sempre estar na ativa, né? Aham. E aí, Geralda, você falou sobre aposentadoria, né? Sim. Às vezes, Juliana também, a gente fica pensando, vou aproveitar a minha vida só após essa grande aposentadoria. Eu, por exemplo, já aposentei da biologia. Estou numa outra fase, não é verdade? E aí a gente deixa para aproveitar a vida... lá pelos 60, 70. Não, é agora, né, Geralda? É agora, o momento é agora. Não existe amanhã. Só existe um dia certo. O hoje. Estamos aqui. Se você não viver ele, você não sabe amanhã o que vai ser. Vamos ver hoje. E vocês têm alguma dica para essa fase da aposentadoria? Como aproveitar melhor, né, essa fase? Fazer o que gosta, eu acho que é uma das melhores coisas. Descobrir novas coisas. E fazer o que gosta não é só aquilo que te faz bem, é o que faz bem pro outro também. Porque é o melhor fazer pro outro do que fazer pra gente. Quando você faz algo pro outro lá, a sua vida muda. O seu ego muda, o seu dia muda. É muito melhor assim. Eu vivo assim. Eu já vou deixar um combinado aqui. Eu vou lá provar a galinhada, feijoada, vai ser um bolo da prazer. Dona Geralda. Depois eu conto pra vocês aqui. Isso, a galinhada, o tropeiro. E é o seguinte, a gente tá falando sobre como aproveitar a aposentadoria, mas essa questão do imediatismo também, né? A gente tem que lidar com toda a sociedade, do que vai vir, do dia de amanhã, daqui 10, 20, 30 anos. É saudável a gente já começar a pensar a juventude já pensar lá na frente, já pensar nessa fase da aposentadoria? Como lidar com o futuro? Olha, eu acho que a questão do envelhecimento, ela precisa estar no horizonte. Tá no radar ali, pelo menos. Tá no radar. Porque, assim, a gente espera que as pessoas envelheçam. Isso significa que elas não morrerão jovens, que elas viverão por muitos anos, né? E aí a questão é como agregar qualidade de vida a isso. Eu não acho que a gente tem que esperar envelhecer para viver, para aproveitar a vida. Não é fazer esse tipo de projeção. Mas ter isso no horizonte porque é um processo. E esse processo começa agora, né? Então, como que eu vou me preparar? Até me preparar para aposentar, que não é uma situação fácil. Você deixa de fazer muitas das suas atividades, você perde, na maioria das vezes, você perde poder aquisitivo, poder econômico, salário reduz. Então, tem que ter um preparo. E a gente precisa trazer essas questões, não de uma forma angustiante, mas de uma forma que permite um preparo para chegar nessa fase. Então, se preparar até financeiramente, se preparar fisiologicamente, biologicamente, para estar numa situação boa, confortável, com qualidade de vida, mantendo capacidade funcional, capacidade de decisão, de execução do autocuidado, das atividades diárias, né? Então, é isso que a gente pretende, assim, promover um envelhecimento ativo, um envelhecimento saudável, é isso. É chegar nessa fase da vida com capacidade para fazer todas as suas atividades diárias, de forma independente, capacidade de tomar suas decisões, né, com autonomia. E mesmo que isso esteja associado a alguma doença, que essa doença seja controlada, que ela não traga incapacidades. Então, assim, não é gerar uma ansiedade em função disso, e não é projetar que só lá na frente eu vou conseguir aproveitar, mas ter isso no horizonte para se preparar para ter qualidade de vida nessa fase. Essa fase que está vivendo, Dona Geralda, e agora? Essa fase, e agora, né? Agora o que vier é lucro. Que delícia. Que ótimo. Agora o que vier é lucro. Como que a importância dessa... A gente já falou sobre a importância dessa relação, dessa convivência dentro de casa, mas como que nós, inclusive, podemos... aprender, aproveitar dessa experiência, ter essa relação saudável. Porque eu fico pensando, inclusive, até nos próprios projetos, apesar dos participantes nessa faixa etária, há outras pessoas envolvidas que diferem aí, entre várias outras características. Então, como ter essa relação saudável? Posso falar? Sim, fala aí. Bom, então, assim... Vou até trazer umas questões que já foram faladas aqui sobre a questão do culto ao jovem nas culturas ocidentais e até essa questão que gerou o interesse pelo podcast, que foi o etarismo que a aluna lá de Bauru sofreu, né? Então, o que eu tenho percebido, assim?
inclusive com os alunos do curso de enfermagem. É uma mudança no perfil da turma. Então, a gente tem pessoas hoje fazendo o segundo, terceiro curso, terceira faculdade. Então, é muito heterogêneo hoje a turma. Ela não é uma turma só de jovens que acabaram de ingressar na universidade. E é um convívio muito saudável. Eu nunca presenciei com os meus alunos do curso de graduação nenhum tipo de preconceito. Mas eu já sofri preconceito porque eu iniciei na docência com 25 anos. Nesse momento, eu tinha estudantes que tinham idades muito próximas às minhas e já tive a oportunidade, né, de falar para um público de pessoas de mais idade. E no começo, assim, quando eu chegava para ministrar aula ou até quando eu assumia cargos de gestão, eu percebia, assim, né, alguns comentários, algumas falas referentes à minha idade. Então, assim, né, será que ela sabe do que ela está falando? Ou seja, isso pode acontecer bem antes do que a gente imagina, claro né? que pode, né? Então, o etarismo, ele não está associado só à pessoa idosa, né? O preconceito com relação à pessoa em função da idade que ela apresenta. Então, pode acontecer com os jovens também. São mais casos recorrentes na questão dos idosos, mas dos eles idosos, acontecem... isso. Olha. E assim, a Universidade Amiga do Idoso, ela tem como um dos seus pilares, né, dos seus objetivos, promover o contato do idoso em todos os ambientes universitários. Então, pesquisa, extensão, fazer inclusão digital, discutir temas. Então, eu acho que como é que a gente trabalha essas questões? É através do conhecimento, conversando, promovendo esse tipo de encontro de diferentes faixas etárias, promovendo socialização do idoso. Então, o que eu tenho percebido é isso, assim, é natural esse processo, tem acontecido mais... O encontro intergeracional, ele tem acontecido mais em diversas situações e um dos objetivos do programa é esse, através do conhecimento, dos podcasts, né? De falar sobre o assunto, de quebrar os paradigmas, os preconceitos. Acho que é por aí, né, Geraldo? Ajuda muito as divulgações. E nesse encontro geracional, dona Geraldo, quem que aprende mais? Essa juventude, são vocês? Os dois ficam para a par ali? Como é que funciona? Eu acho que o aprendizado, para quem quer... fazer um bom proveito dele, fica em ambas as partes. Isso é bom. Porque, assim, igual, por exemplo, a Juliana vai e faz a parte dela. Só que tem a conversação, tem a permissão para que nós, podemos questionar, perguntar. Participar, né? Participar. Né? Enquanto a gente participa de alguma coisa, ela aprende aquela curiosidade que nós temos e nós aprendemos com a resposta dela, né? Tanto ela como muitas outras. Eu acho que fica igual. Fica ali na troca, né? Fica na troca. Juliana, você pensando na área da saúde, o nosso organismo ele começa a sofrer grandes mudanças. Acho que o envelhecimento está ali ligado ao nascimento, né? Coladinho. Nasceu começa a envelhecer. Nasceu, começa a envelhecer. Mas tem uma idade que, a partir dela, aí, pensando na diferenciação dos corpos, nessa coisa que você já tinha trazido no começo, mas tem ali uma faixa etária que aí sim as coisas começam de fato a mudar? Olha, tem autores que vão dizer isso, né? Assim, quando é que a gente começa a envelhecer? Quando a gente nasce. E tem, assim, vários estudos que mostram que as mudanças, vamos colocar assim, as alterações relacionadas a perdas celulares, modificações moleculares, celulares, elas acontecem pós-fase reprodutiva, vamos colocar assim, né? Então, é como se o organismo ele se mantivesse muito viável para garantir reprodução e pós-fase reprodutiva começassem. Mas, assim, uma idade... Eu acho que entra muito essa questão da heterogeneidade de cada organismo, né? E dos mecanismos compensatórios, então, da exposição aos fatores externos, da genética, da adoção de hábitos saudáveis, alimentação.
Mas, assim, de um modo geral, acho que seria pós-fase reprodutiva. Então, o organismo, ele nasce, ele evolui, ele se reproduz e aí ele começa... Tem alguma característica, assim, de falar um sinal que o corpo está envelhecendo? Alguma coisa muito específica ou não? Ela varia? Não, eu acho que é bem variável. Isso porque a gente vê, né, tipo, pessoas com a mesma idade, só que em momentos de vida muito diferentes. Por isso que isso acontece, então. Tem se tornado cada vez mais normal. No meu entendimento, é completamente individual isso, assim, sabe? Acho que cada pessoa percebe de um determinado as momento. escolhas de hoje que podem influenciar nesse momento, né, do amanhã. Totalmente. E a tecnologia? Pensando aí nos avanços tecnológicos também na área da saúde, tem alguma coisa que dá aquela barrada? Fala, opa, vai começar aqui um negócio diferente, aí eu faço uso de um produtinho ali que dá uma parada ou não. É isso mesmo, o envelhecimento tá aí, não tem como fugir nem com a tecnologia. Por enquanto, a gente não tem fonte da juventude. Não tem. Né? Por enquanto, pode ser que tenha, né? Existem várias pesquisas. Então, isso é muito relativo. Acho que depende também do contexto, do campo de atuação. Se a gente pensar no contexto da estética, que está muito em evidência, né? Os procedimentos para trabalhar essa questão estética. Então, impedir rugas, impedir branqueamento dos cabelos. Então, depende em que contexto a gente está falando, de qual situação. Mas, assim, fonte da juventude, a gente ainda não tem. Então, cuidar da saúde agora, bons hábitos agora. É isso. Dona Geralda, já tentou fazer alguma alternativa dessa aí ou aceitou numa boa? Como você lida? Eu aceito numa boa, inclusive nos meus cabelos brancos. São lindos. Maravilhosos. Meus cabelos brancos foi assim, foi um tempo difícil até ele chegar onde está. Porque vai amarelando, se não tiver cuidados, né? E a aceitação dele também. Porque o espelho é seu amigo e seu inimigo. Depende do seu dia, né? E tem uma coisa interessante, porque no passado, lembro até hoje, né, minha mãe, minhas tias, essa questão de uma imposição do passado, de pintar os cabelos e se manter num padrão de magreza, que hoje... eu vejo muitas mudanças. A Geralda, que maravilhosa, cabelos grisalhos e que se aceita e que é isso, sou bonita assim, né, Geralda? Tô maravilhosa desse jeito. Tem uma mudança aí da sociedade, um pensamento sobre isso, né? Pode ser mínimo, mas a gente vê essa mudança acontecendo. Processo de mudança, né? Com certeza, com certeza. E a gente trouxe esse tema que eu nem tinha parado para pensar ainda sobre essa questão de ainda cedo as pessoas começam a esconder ou encontrar alternativas ali, como, enfim, procedimentos estéticos e tudo mais. Sim. É mesmo assim saudável? Como que funciona essa questão? Espaço, são escolhas. Eu posso escolher fazer, como assim eu posso escolher aceitar de uma outra maneira? Eu acho que sim. Eu acho que vai tudo da... Você se sentir bem. Então, vai da aceitação, do que cada um, né? Eu acho que é isso que importa. Então, realmente. Se você se sente bem com os cabelos grisalhos, com essa aceitação desse processo, né? Que é marcado por rugas, linhas de expressão... Ok. Eu gostaria de, não sei, de repente, pintar os cabelos. Eu acho que eu vou me sentir melhor, mais bonito, assim. Ou a adoção de procedimentos estéticos. Eu acho que vai da aceitação de cada um e o que faz cada um se sentir bem. E esse processo de envelhecimento, muitas vezes, por conta desses fatores, até como a Robia falou, ele aflige principalmente as mulheres. Esse processo, vocês sentem isso através dos relatos? Ou é uma coisa muito comum é muito equilibrada entre homens e mulheres? Ou as mulheres sentem mais esse processo? O que vocês acham? Eu acho que depende do contexto também, né? Se a gente falar por uma questão estética, talvez culturalmente a nossa sociedade cobre mais das mulheres e elas se sentem mais cobradas. Mas eu acho que o processo do envelhecimento, ele não é mais difícil para as mulheres do que para os homens. Porque, como eu falei, depende do contexto, né? Então, se a gente considerar aposentadoria
E hoje, né, na nossa sociedade, a maioria dos idosos aposentados são idosos homens, não são idosas mulheres, porque as mulheres não trabalhavam fora como trabalham hoje, né? Então, a gente tem isso, não é que não aconteça, mas a proporção maior são de idosos homens. Então, tem essa dificuldade em aceitar isso, aceitar que aposentou, aceitar que o poder financeiro diminuiu, o poder de aquisição, reaprender, né? Então, assim, eu ficava 8 horas por dia no trabalho, e agora como que vai ser? E aceitar algumas limitações também. Nem sempre a gente consegue compensar as limitações. E aí essas limitações trazem algumas imposições que são também difíceis de aceitar. Mas, voltando só um pouquinho numa questão que eu queria falar sobre a questão cultural, que eu acabei me esquecendo. Tem um filme... eu não lembro... A gente adora essas referências aqui no Bitar Podcast. A gente adora dessas... Eu não lembro o ano, mas ele é um filme, acho que ele chama O Senhor Estagiário, que é com Robert De Niro e com a Anne Hathaway, muito né? legal. Então, ela é CEO de uma empresa e que tem muita resistência de contratar um estagiário idoso, que já era aposentado. E aí, essa relação, ela, né, esse estigma, ele é desconstruído ao longo do filme e ela acaba por ter nele um mentor. E aí, todas as principais decisões da vida pessoal e profissional dela, ela acaba se recorrendo a ele para isso, né? É muito legal você falar isso, porque ele é, como você bem disse, ele acaba se tornando um mentor para a vida profissional, ou seja, ele é no ambiente corporativo, mas também pessoal. Porque acontece aqueles conflitos normais da vida de qualquer um, e é da experiência dele que ele tira, que ela tira, né, as escolhas. Então, eu acho também que isso depende muito em que contexto a gente está falando, em que situações. No meio acadêmico, por exemplo, né, um docente, um pesquisador, muitas vezes, quanto mais tempo de exercício ele tem, mais referência no assunto ele se torna. Para as comunidades indígenas, quem são os mais sábios, né? Quem são os mentores, as pessoas que conseguem passar as tradições. Então, eu acho que tudo depende do contexto que a gente está falando, da situação. Então, eu não sei se eu concordo 100% com essa afirmação de que as sociedades ocidentais, elas não valorizam isso, sabe? Porque não é bem a minha realidade, assim. Eu entendo a pergunta, eu entendo o que foi colocado, mas eu gostaria de trazer também esse outro lado, porque eu acho que tem muita valorização e eu acho que tem cada vez mais. Sim. Porque às vezes vem de um eu falo aquela coisa geral, mas quando a gente pega os relatos e principalmente as coisas mudam tão rápido, que é até bom você trazer isso para a mesa, essa realidade que hoje, nesse ambiente que vocês estão, que há esse encontro de gerações, já existe essa mudança de pensamento, já existe essa quebra de estigmas e isso mostra que a gente está caminhando. E você trouxe esse termo cultura, e eu queria fazer uma pergunta justamente sobre isso agora. Vocês estão nesse ambiente, você, Juliana, nesse ambiente acadêmico principalmente, mas enfim, desse projeto, a gente tem essa ansiedade, como eu disse, né? Esse imediatismo do hoje, a ansiedade do que vai vir amanhã, mas no ambiente acadêmico, já é pensado como será a velhice do futuro, ou seja, a juventude, como será pensado o jovem que vai ficar velho, então essa velhice do amanhã ainda? Porque a gente está vivendo a velhice do agora já, mas já... Porque vai mudar muito. As coisas estão mudando cada vez mais rápido. Eu acho que o ano que vem vão ter mais outros caminhos, outras alternativas do que existe hoje para justamente lidar com isso. Então, o futuro já é pensado para essa... Eu espero que a gente consiga isso, assim. Pelo menos é o que eu almejo, né? Para que a gente consiga um envelhecimento associado à qualidade de vida e manutenção de capacidade funcional. Então, assim, em termos de políticas públicas, eu acho que já existe um movimento, né? Até definição do que é o envelhecimento saudável, o que se espera, o conceito disso... e é o que eu acho que a gente precisa trabalhar. Eu não sei se individualmente as pessoas já conseguem pensar nisso, assim, né? E fazer esse tipo de preparo e projeção. Mas já existe um movimento de conceito, de mudança de conceito. Então, assim, o que é o envelhecimento saudável? O que é o saúde no envelhecimento? É a ausência de doenças? Não. É a manutenção da capacidade funcional, de tomada de decisão, de execução de atividades. E como que isso vai se dar, né?
A gente sabe que hoje, por exemplo, a gente tem mais de 30 milhões de idosos no Brasil e a tendência é que o Brasil está passando por um processo acelerado de envelhecimento populacional e que ele se torne o sexto país em população de idosos nos próximos anos. Então, é uma coisa que é bem acelerada, né? É um futuro que está aí. É um futuro que está batendo na porta. As duas falaram sobre aceitação, e aí eu me lembrei de um outro podcast que eu também sobre envelhecimento, e aí elas falavam da aceitação de que, tipo, a minha mobilidade não é mais a mesma. E lá nesse podcast elas falam do Milton Nascimento, que aí, né, ele encerrou a carreira Bituca. agora, e Bituca. E aí, ele reconhece que ele já não tem mais o alcance vocal que ele tinha, que ele precisa de um outro parceiro ali em cena para fazer os alcances das notas. E isso é muito importante também, né, Juliana? Eu me entender aqui que são fases da vida e que tá tudo bem, que tá ok. Sim, sim. E não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Geraldo, eu acho que não é fácil. Não é. Mas tem como driblar, né? Ele continuou na ativa, mesmo que encontrando outro caminho. Encontrando outro caminho, né? Fazendo aquilo que gosta. E a idade psicológica? Ah, um tema muito delicado isso aí, Bia. A gente tinha combinado que eu ia fazer essa pergunta aqui, porque... É porque a dona Geralda já falou, né? Idade é um número. E aí, como que funciona essa idade psicológica? Qual é a idade psicológica de vocês? Tá alinhada ali com a idade biológica, biológica? Ai, meu Deus. Mesmo, Bia? Vou fazer que nem a Juliana, vou deixar pra vocês essa conversa aí. Idade psicológica. Eu não me vejo com essa idade. Não me vejo mesmo. Eu me vejo com a idade. Se hoje eu quero fazer alguma coisa que eu posso, eu vejo com aquela idade que eu tenho capacidade para fazer aquilo. Ou se é uma coisa além do meu alcance, não, eu não tenho mais idade para isso. É esse tempo que vai chegar. Eu não tenho mais a idade para isso. Mas não tem. Se você quer, você é capaz. Existem muitos jovens com idade avançada, idade velha, porque aquilo que é velho, o idoso não é velho. Idoso não é ser velho. Velho é aquele que deixa de viver, que esquece das coisas, não esquecer mentalmente. Finge que esquece. Aquele é o velho, aquele que se joga lá. Aquele que está na ativa é um idoso. Então, a idade, para mim, é isto. É estar na ativa e conviver com ela. Até onde você pode. A Geralda sempre dando bons conselhos. Aí, ó. Você falou isso aí. Estamos juntos. Não, eu não vou falar minha idade psicológica, não. Aí, você que acompanha o Bitar Podcast deve saber. Deve imaginar, pelo menos. A gente pesquisa. Com a inclusão digital. A gente pesquisa. E ela é super youtuber, viu? Tá sempre conectada nos vídeos do YouTube. Não, você falou umas referências aqui, ela falou, conhece. Você já assinou o nosso canal no YouTube, do Bitar Podcast? Não, esse ainda não. Eu vou te fazer o convite. Porque eu não sabia dele. Pronto, agora já eu não sabe. Sabia dele. Já chegou com o pé direito, que aí já chegou como convidada. Não, com os dois pés. Não existe pé direito, não. Você entra com os dois. Melhor ainda. Entra pulando, entra então. com os dois pés e pronto. Você não segue com um pé só. Dona Geralda, você falou assim, ó, não tenho mais idade pra isso. Esse termo que é muito comum a gente ouvir, às vezes até de jovens. Isso, muito usado. Tem alguma coisa que não tem mais idade pra isso? Que a senhora fala assim, não tenho mais idade pra isso? Eu nunca parei pra pensar. Eu nunca parei pra pensar. E me fala uma coisa, tem alguma coisa que você não fez ainda, que você quer fazer ainda, que dá tempo de realizar algum sonho? Não, eu creio que eu não. Ô, Juliana, essa coisa assim de não ter idade pra isso, existe? Nesses relatos, nessa convivência? Acho que Olha que notícia boa que a gente tá te dando aqui no Bitar Podcast. Então esquece essa coisa de não ter idade pra isso. E vou ainda acrescentar mais uma pergunta. Porque na juventude, nosso público que está acompanhando, a maioria está nessa fase, assim, que vem muitos dilemas da vida pessoal, né? Então, quem sou eu, que sou o que gosto. E aí, quando a gente chega em alguma idade, que isso tudo passa ou continua acontecendo? São coisas que a gente leva para a vida, esses dilemas do que fazer. O que fazer? Eu acho que se você está sempre na ativa, você está com aquele pensamento ali. O que fazer agora? O que eu vou fazer amanhã? Dúvida sempre vai existir. Não, essa dúvida sempre vai existir. Né? Sempre vai existir. Porque, vamos supor... Enquanto você está com a mente ativa,
Eu acho que vai. Essa dica, então, manter a mente ativa, o corpo ativo, Sim. vale também para esses jovens, como a dona Geralda falou. Às vezes você tem uma pessoa com 20 anos, com 17 Sim. anos, mas ela tem questões, né, que fazem com que ela se pareça ou que ela tenha a atitude de alguém que meio que desistiu, velho, como a Geralda falou. O que vocês pensam sobre isso? Eu acho que é mais ou menos isso que você disse mesmo, assim, tá disposto a aprender coisas novas, viver o hoje, né? Tem uma pessoa que eu conheço que ele fala que ele precisa, a dica dele é saia de casa todos os dias. Então acorda, troca de roupa e sai de casa, né? A vida tá aí. Vamos viver. E tá sempre disposto a aprender coisas novas. Mas olha só como que o etarismo, ele, né? Até na pergunta, assim, ó. Então, são pessoas que têm atitudes de pessoas mais velhas. Então, isso é paradigma, né? Por que são pessoas mais velhas que têm essa atitude? São jovens que estão nessa... Entendeu? Assim, então, a gente já faz essa... Nós mesmos fazemos essas referências para ver como que a gente precisa quebrar isso e mudar esses... E é legal você falar isso, porque realmente, assim, a gente tem que assumir esse risco de errar, né? Nesse sentido. Sim, mas é importante que se acerta. É discutindo que a gente vai mudando esse pensamento, que querendo ou não, às vezes a gente nem entende por que a gente tem aquele pensamento, vem de todo um histórico do que a gente viu e tudo mais, e felizmente hoje a gente está mudando. Isso. Hoje a gente está mudando. E é nesse diálogo aqui, né, no aprendizado, né, Ju? A importância do Bitar Podcast, né, Rubia? Exatamente. Essa mesa aqui, ela sai várias ideias, sai várias iniciativas, viu? São sementes, são sementes e sai também receitas. Isso é importante. Eu quero. Hoje vai ter no mínimo. Gente, a gente está caminhando já para o final da nossa conversa. A gente trouxe aí vários temas interessantes, né? Vários orientações, mas também um exemplo, né, da disposição. E a gente faz perguntas um pouco mais técnicas aqui, que a gente está nesse ambiente e tudo mais, mas a gente também quer saber, assim, desse lado pessoal. Mas, Geraldo, a senhora tem muita disposição. Eu queria saber da onde que vem. Tem alguma receita? Eu vou confessar. A minha, ultimamente, tá vindo do cafezinho de manhã, que tá sagrado. Agora, essa disposição aí, da onde vem? Bom, falar sobre o café, eu não dispenso um café. É mesmo? Um bom café sem açúcar. Mas eu não sei, eu acho que é do dia a dia mesmo, da convivência que você tem. Se você vive num lar, num ambiente saudável... né? Que a família, tudo te traz aquela paz, te traz harmonia, não tem problema, graças a Deus. Às vezes tem algum probleminha, porque ninguém é perfeito. Que é normal, né? E essa imperfeição é bom para que você possa perceber que é uma imperfeição e correr atrás e consertar ela. Mas, graças a Deus, tem uma família saudável, uma família amada, sou bem amada e amo as pessoas. Eu acho que é isto... E a gente já te ama também, dona Geralda. Amém! E, Juliana, a gente tá falando desse negócio de disposição, tem tudo a ver. Você trouxe uma coisa muito interessante que pra gente, pra todo mundo, acho que independente da idade, é uma lição. Que é viver o agora, sair de casa, como você disse. Sair de casa é importantíssimo pra gente viver. Sim. Aproveitar, né? Aproveitar todas as fases, como elas têm que ser aproveitadas. Mas também tem uma importância, principalmente, a gente tem esse paradigma, estigma de que muitas vezes o idoso, conforme vai chegando, a pessoa vai envelhecendo, ela vai ficando menos social. Existe isso e tem uma importância em combater isso. Incentivar a socialização, né? Olha, eu acho que existe. Então, assim, teriam várias situações para eu associar, assim, o que leva a pessoa, talvez, ficar um pouco mais reclusa, menos em contato. Então, assim, conflitos geracionais pode ser um deles, né? A não inclusão digital, aquela sensação de não pertencer, porque parece que está, né, por fora do que está sendo conversado, discutido. Tem questões físicas também, questões associadas a doenças, a família, conflitos familiares, né? Então, assim, tem várias situações que pode levar a essa reclusão da pessoa idosa. A socialização é muito importante, fundamental para até despertar esse sentimento de pertencimento mesmo.
né? Então, eu acho que tentar socializar vem para tirar ele dessa reclusão. Então, se é por imposições de limitações físicas, o que é possível fazer? Sempre é possível fazer alguma coisa. É por distância da família, é porque aposentou e está meio perdido, não está sabendo o que fazer. Então, tem várias iniciativas que a gente pode ter. Para idosos que vivem em instituições de longa permanência, né? Muitas vezes eles não conseguem sair da instituição, ir para o convívio social. Né? Mas o que é possível? A sociedade consegue ir até o idoso, né? Então, a gente consegue levar várias atividades. Sim, já fomos. Né? A Universidade Amiga do Idoso é uma boa iniciativa de convívio, de socialização. Então, tem pessoas que acabaram de mudar para o município de Uberlândia, não tem amizade, não tem família próximo e descobre no convívio lá na Universidade Amiga do Idoso esse ambiente acolhedor, de amizade. As pessoas são abraçadas. Que delícia. Eu digo que a UNAI se tornou uma família para mim. As pessoas. E para muitos, eu ouço isso muito, né? A gente tem uma parceria do curso de enfermagem de fazer uma triagem geriátrica ampla, como se fosse uma avaliação geriátrica ampla. Então, a gente aplica vários testes de avaliação cognitiva, de rebaixamento de humor, de mobilidade, e faz uma avaliação geral sempre que eles entram para o programa e depois de 6 meses, 8 meses, para ver se o impacto dessas atividades do programa na saúde do idoso. E eu ouço isso muito, esse relato, assim, né? Do quão a UNAI foi fundamental para reinseri-lo na sociedade, nas atividades, porque permitiu despertar para uma coisa nova, ou até profissionalmente falando. Então, tem pessoas que saem da UNAI e falam, olha, quero fazer outro curso, acho que eu quero seguir uma outra profissão, me descobrir nisso. Então, é muito legal e acho que o caminho é a socialização mesmo. Sim, nós tivemos pessoa que entrou com depressão, com algum tipo de doenças. É muito comum. Né? E no final tava lá sorrindo. Renovada. Uma outra pessoa. Ou seja, aboliu, não tem idade para isso. É mentira. Mentira, grande mentira. Podemos assinar por baixo. Mentira. Ô, João, a Juliana trouxe um dado da inclusão digital. E a Geralda falou, quando a gente ajuda o outro, a gente, né, também melhora. A gente pode convocar os jovens do Bitar Podcast para ajudar aí uma pessoa idosa em casa, um vizinho, de repente, nessa questão da inclusão social. Aposto que vai fazer muito bem para ambas pessoas. Eu vou confessar, não precisa nem ir longe, viu? Eu, às vezes, olho pra minha irmã e falo, Laísa, o que aconteceu aqui? Porque minha irmã é mais nova, porque a gente, mesmo inserido, tem essa dificuldade. Então, e aí, ó, a gente vai falar olhando até pra essa câmera aqui, ó, pra você, convocando você, meu amigo, minha amiga do Bitar Podcast. Esteja aberto para as diferenças. Você só tem a ganhar experiência, vivência, aproveitar a sua fase agora, saber como aproveitar melhor lá na frente, só pra gente concluir aquela história que a gente começou lá do começo. O assunto que gerou, né, uma discussão. A nossa querida colega universitária de 45 anos, estudante de biomedicina, vai fazer um intercâmbio em Londres, enquanto as outras 3 jovens lá, né, que tinham esse preconceito, e eu espero que essa experiência tenha tornado para elas pelo menos um aprendizado, elas não estão mais matriculadas no curso. Olha só a diferença. Então, onde o preconceito leva para um lado, enquanto estar aberto ao novo, à novidade, mesmo assim, leva para mais longe. Então já fica a dica. Dona Geralda aqui, ó. Um dia que você estiver desanimado. Pensa na Geralda. Dona Geralda. Juliana, desde já agradecendo então a participação de vocês, queria que você deixasse uma mensagem aí. Aí vou pedir para 2 mensagens. Não para os jovens que estão acompanhando, mas é que tem algum colega que já está acompanhando aí de olho nessa participação da UNAI, alguma iniciativa que pode chegar em outras cidades. Qual dica que você daria? Qual mensagem que seria importante para o Bitar Podcast? Bom, então eu vou recorrer ao Nelson Rodrigues aqui para poder dar um conselho. Assim, jovens, envelheçam, né? Jovens, envelheçam, vivam muito, vivam com qualidade, se preparem para isso, né? Mudança nos hábitos de vida começa agora. Se tem uma coisa que eu posso falar, assim, que eu aprendo muito no convívio com os idosos, né? Não só com os idosos da UNAI, com os meus avós, é resiliência.
que é uma lição, assim, para a vida e maravilhosa. E eu ainda estou no processo, né? De conseguir, de aprender, de adquirir resiliência. Parece clichê, mas eles usam o tempo a seu favor, que eu acho que a gente não consegue muito ainda, né? Nessa questão de ansiedade, imediatismo e... A gente acaba lutando contra o tempo, né? As urgências, né? Então, assim, envelheçam, convivam com idosos, né? Se abram mão dos preconceitos, estejam abertos a aprender coisas novas sempre. Idosos da comunidade e que não conheciam a UNAI, venham conhecer. Né? Todo ano abrem 100 vagas por ano, 10 vagas são para pessoas de 50 a 60 anos e 90 para quem tem 60 anos ou mais. Para as universidades que não têm o programa, é um programa de extensão, né? Então eu acho que vai da iniciativa mesmo de quem está envolvido aí na universidade, nos outros campos, se tiver interesse, né? Então é um programa de extensão. Se quiser conversar, estamos à disposição para, não sei se é mostrar o caminho, mas falar a respeito. E é isso. E eu também gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui conversando e também de falar um pouco sobre a UNAI, divulgar o programa. Até a próxima, viu? Muito obrigado. A gente Já agradece. aguardamos a presença aqui das duas, né? Das duas. E pode esperar minha presença lá também. Eu não tô falando, não tô mentindo. Eu vou estar conferindo de perto esse projeto, a galinhada e feijoada pra saber se é boa. Juliana, você arrisca na cozinha também? Fala aí. Muito pouco. E a gente vai ter que aprender com a Dona Geralda junto, Geralda também. Dona Geralda, muito obrigado pela participação também. Por nada, eu que agradeço pela oportunidade, quero agradecer. E principalmente a Karina, né, professora Karina, que ela é que nos proporcionou isso. Para ela eu tiro o chapéu, viu? Porque é de força, é de guerra. Ela é de luta e vencer. Deixa um abraço para os amigos da UNAI também. Um abração para o pessoal da UNAI, os novatos, né, que estão chegando. Que eles sejam bem-vindos, serão bem recebidos. Que delícia. Que ótimo. Para quem está assistindo, ouvindo esse podcast, se interessou, também procurar ali na sua cidade. Às vezes tem um programa parecido, mas que não está sabendo. Então, procura aí na sua cidade. Pode ser. Viva e ame mais. O Bia, posso terminar mandando um beijo para meus avós? Pode, que eu também vou mandar para mim, onde quer que eles estejam. Porque mandou para os netos, aí tem que mandar para os avós também. É mesmo, né? Vó Vilma, vô Zé, um beijo. Minha avó Maria, meu vô Dito tá acompanhando de outro plano lá. Um beijo pra vocês e muito obrigado por tudo. Aos meus avós e às minhas avós. Até a próxima. Gente, até a próxima, viu? Até.